Graça e paz, povo de Deus, tudo jóia? Aqui é o pastor João Júnior e é um prazer poder estar falando com vocês aí da Igreja Batista em Rolim de Moura. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela vida do pastor Obadias e sua família. Eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o versículo é de número 31. Se nós fôssemos colocar uma temática nesta palavra, seria a graça em tempos de crise, né? Como viver essa graça no meio da nossa família, no meio da igreja de Jesus. Ou como desfrutar da graça de Jesus, do favor de Jesus, no meio da nossa família. E Atos, capítulo de número 16, versículo de número 31, ele diz assim, acompanhe comigo. Eles responderam, creia no Senhor Jesus. Observe, creia no Senhor Jesus e será salvos, você e os da sua casa. Em outras traduções fala, será salvo tu e tua casa. Que palavra maravilhosa. Mas antes de ministrar essa palavra, eu quero gastar algum tempo em oração com vocês. Você pode orar comigo? Vamos falar com o Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos ler a tua palavra, compartilhar a tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, tenha, através do teu Espírito, poder pleno sobre a nossa vida, sobre a vida, ó Pai, da nossa família, sobre a vida daqueles que nos ouvem, para ministrar poderosamente a tua palavra. Ó Deus, que a minha pessoa, que o mecanismo que está sendo transmitido possa ser apenas um meio, um veículo, mas que o Senhor possa ser o Deus Todo-Poderoso que opera a tua palavra em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos entender, acompanhar um pouco aqui comigo. Em toda a Bíblia, a salvação ela é tratada individual. Mas no mesmo aspecto que a salvação é trabalhada individual, nós temos vários relatos bíblicos que a salvação implica em toda a nossa casa, em toda a nossa família. Exemplo disso é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que nós lemos. Paulo fala assim, creia no Senhor Jesus que você será salvo, mas isso tomará uma proporção sobre a sua família. Olha só, será salvo e a sua família também será atingido. Pastor, como que é esse negócio de nós sermos salvos e a nossa família ser impactada? Vamos entender aqui. Olha só, a palavra salvação, ela é implícita no indivíduo, mas uma vez que uma pessoa é salva, ele vai causar um impacto, ele vai causar uma transformação no seu convívio, isso é, ele vai causar uma transformação na sua família. Então uma vez que nós somos salvos, a nossa família começa a ser contagiada pela graça, pelo favor de Cristo, e isso vai levar elas também a aceitarem a Jesus como único Senhor, suficiente Salvador da vida delas. Agora, isso é uma promessa de Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não quer apenas salvar a minha pessoa, salvar a sua pessoa, mas Ele deseja, a promessa dEle é que eu e você e a nossa casa, a nossa família seja salva. A salvação é uma promessa de Deus. A salvação da nossa casa é uma promessa de Deus. E nós temos que viver baseado nas promessas de Deus. Amém? Você tem que crer nas promessas de Deus. Nós cremos que seremos salvos, nós cremos que a nossa família se achegará aos pés de Jesus, nós cremos que esse tempo de crise, esse tempo de pandemia vai passar e nós seremos salvos no Senhor. Não apenas desse momento de crise, mas também seremos salvos para a vida eterna em nome de Jesus. Essa é a base da nossa fé. Crer nessa promessa é o firmamento da nossa fé. Agora, naturalmente, o entendimento básico é assim, eu sou salvo e toda a minha família está inclusa. Não é isso. Olha só,
O que nós temos que entender? Que uma vez que eu me relaciono com Jesus, esse relacionamento tem que impactar a minha família. Esse relacionamento tem que causar uma transformação na minha vida, e essa transformação ser como um rio que jorra no meio da minha casa, ser um rio que corre no meio da minha família, que causa um impacto na minha família, que causa um impacto na minha descendência. Eu gosto muito quando eu olho para a história de Jacó. Jacó, quando teve um encontro com o Senhor, lá no Vale de Jaboque, né? Ele naquele dia que ele se encontrou com o Senhor, a Bíblia diz que ele foi tocado. Quando ele foi tocado, ele saiu manquejando de uma da perna, ele foi tocado na articulação da coxa. E a Bíblia diz que até os dias de hoje, meu irmão, escuta o que eu estou dizendo, até os dias de hoje, o povo judeu, o hebreu, não come da carne da articulação da coxa, porque foi ali que Jacó foi tocado. Assim é a nossa vida quando é tocado pelo Senhor. Quando nós somos salvos, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e começamos a transmitir, a viver isso. As pessoas da nossa família, as pessoas do nosso convívio são impactadas, as vidas delas são transformadas. Isso inclui o casamento, isso inclui a vida dos filhos, isso inclui a nossa casa. Agora, nós não devemos temer, né, em perder os nossos filhos. Não devemos temer. Agora, olha, entenda isso, mas também nós devemos ter prudência em ensinar os caminhos que os nossos filhos precisam dar. Nós não devemos ter medo de perdê-los, não. Porque nós criamos filhos para viver, criamos os filhos no Senhor para gerar frutos. Agora, há uma incumbência dos pais em ensinar as crianças pelo caminho que eles devem andar. É responsabilidade nossa ensinar a criança pelo caminho que ela deve andar. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensine a criança pelo caminho que ela deve andar, mesmo depois de velha, não se desviará dele. Olha que coisa fantástica. É uma responsabilidade. Agora, o que acontece? Muitos pais cristãos negligenciam o cuidado, o ensino da palavra na vida dos filhos. Depois os filhos amadurecem e não querem andar no Senhor. Por quê? Porque foi negligenciado o ensino da palavra. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, você é uma pessoa a qual foi resgatado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Mas Deus também quer abençoar agora a sua geração. Deus quer abençoar o seu casamento. Deus quer abençoar a vida dos seus filhos. Então temos que ter o encargo no coração dessa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus no meio da nossa família. Vamos voltar aqui para esse entendimento. Toda família, ela precisa desfrutar da graça e do favor de Deus. Eu quero usar um exemplo da família de Noé. Rapidamente, vamos pensar aqui sobre a arca. Olha só, Gênesis capítulo de número 7, acompanhe comigo. Versículo de número 1 e o versículo de número 7. Gênesis capítulo de número 7, versículo 1 e versículo 7. Olha o que diz. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família. Vou ler de novo. Entra na arca, Noé, você e toda a sua família, porque você é um único justo que encontrei nesta geração. Vamos lá para o versículo 7, um pouquinho mais adiante, acompanhe comigo. Noé e os seus filhos, Noé e seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Vamos voltar para o versículo 1. Versículo 1, a promessa. Deus dizendo para Noé: Noé, pega a sua família e entre na arca. No versículo 7 é o cumprimento da promessa. Veio as águas do dilúvio e Noé entrou com a família. Entenda, entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um período. Na vida de Noé não foi diferente, na minha vida não é diferente, na sua vida também não é diferente. Entre a promessa e o cumprimento dela existe um período, existem etapas que nós não podemos negligenciar.
A etapa do ensino, do testemunho, da oração, do trabalho, da dedicação, da responsabilidade nossa para com a nossa família e para com a palavra de Deus. Vamos observar. A arca não foi preparada apenas para Noé, mas incluía toda a família de Noé. Vamos aqui deixar aquela bicharada de lado um pouco. Vamos pensar apenas no aspecto familiar. A arca não foi feita apenas para Noé, mas foi feita para toda a família de Noé. O texto diz no versículo 1, na primeira parte: entra na arca, tu e tua casa. Amados, imagine isso comigo, você entrando no céu, nos portões celestiais, diante da mansão celestial, do Rei da Glória. E quando você olha, você está sozinho, sem a sua família. Que coisa trágica. Que coisa terrível. Agora tenta imaginar a outra cena comigo. Está você diante dos portões celestiais, diante do palácio de Deus, e está lá diante de você o Cordeiro de Deus dizendo: ei, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra dentro, você e toda a sua família. Uau, que coisa gloriosa, que coisa gloriosa. Tem uma máxima que eu tenho o costume de dizer, que a maior glória de um homem é poder ir para a igreja com a sua chave, com a chave da sua casa. Por quê, pastor? Porque ele tem a casa própria? Não, não é por isso. É porque ele está dizendo: a minha casa está fechada e toda a minha família está comigo aqui, adorando e cultuando a Deus. Aleluia! Isso é glorioso. Isso é entrar na arca com a família. Assim como a arca era um agente de salvação para a família de Noé, assim é a igreja, um agente de salvação para a sua vida, para a vida da sua família, amém? Assim é a igreja aí em Rolim de Moura, um agente de salvação para a sua família, para a sua vida. Entra na arca e não entra sozinho, entra com a sua família. Entra na arca, não entra sozinho, entre com a sua família em nome de Jesus. A Bíblia diz que nós fomos adotados. Né? Isso que a Bíblia quer dizer com isso? Nós fomos enxertados, colocados em Deus. Assim como Deus colocou Noé e a família dele na arca, assim Deus nos colocou nele em Cristo Jesus. Aleluia! A Bíblia nos diz isso claramente, que nós fomos enxertados no Senhor, fomos adotados, lá em Romanos. Né? Ele fala assim que nós fomos colocados como filhos por adoção no Senhor. Nos tornamos filhos adotivos. Agora, é interessante essa questão do filho adotivo, sabe por quê? Porque quando nós pensamos no filho adotivo na nossa cultura aqui no Brasil, é diferente de uma cultura judaica. Por quê? Porque o judeu, ele pode, como que se diz? Ele pode deserdar um filho. Como que é? Se um filho não vai de acordo com os princípios que ele entende, ele pode deserdar esse filho. Mas olha o que eu vou te dizer. Uma vez que um judeu adota um filho, ele nunca mais poderá deserdar esse filho. Essa é a cultura. Entenda então isso comigo. Quando Paulo está ensinando a igreja de Roma que eles são filhos adotivos, que nós fomos adotados em Cristo Jesus, Paulo está dizendo assim: olha, de forma alguma o Senhor vai nos lançar fora. Por isso nós podemos dizer: Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, aleluia. Amados, mais uma vez, assim como a arca foi uma fonte de salvação para a família de Noé, assim é a igreja, uma fonte de salvação para a sua vida e para a sua família. Mas uma segunda verdade que eu aprendo aqui com a família de Noé, é que a Bíblia diz que Noé era um homem justo. A palavra justo tem uma conotação de correto, de legítimo. Noé era um homem justo no governo de sua casa. Vou dizer de novo, Noé era um homem justo no governo de sua casa. O que isso fala conosco? Nós estamos exercendo justiça no governo de nossa casa? Noé era um homem justo, um homem correto, um homem legítimo nas causas de alguém. Noé não era injusto, não pesava com 2 pesos e com 2 medidas. A balança dele era uma balança legítima. Ele interpretava as coisas de uma forma legítima. Ele lidava com as pessoas de uma forma legítima.
Será se nós somos uma coisa na igreja, outra coisa em casa, e outra coisa no trabalho, e outra coisa na rua, no convívio social? Será se nós somos a mesma pessoa, se nós agimos de uma forma legítima, se nós somos justos, corretos, no trato com as pessoas, no trato com o nosso convívio? Pensa um pouco comigo. Noé era um homem justo, correto, legítimo, na conduta e no caráter. O caráter de Noé era um caráter justo. Olha só, foi Deus que diz no versículo 1 de Gênesis capítulo 7, Noé, eu só encontrei você como um homem justo. Amados, isso é maravilhoso poder ouvir isso de Deus. Imagine Deus agora proferindo o seu nome, dizendo, eu encontrei na terra um homem, uma mulher justo no caráter. Ah, como isso tem sido faltoso nos nossos dias. Pessoas que têm um caráter correto. Pessoas que vivem uma justiça correta dentro de casa. Que vivem algo dentro de casa, fora de casa, na igreja, no trabalho. Que é legítimo, aonde estiver. Você já viu aquela historinha? Do filho que chegou para o pai e falou, do filho que chegou para o pastor e falou, pastor, aquela despensa, aquela casinha lá do fundo da igreja está desocupada. O pastor falou, tá, mas por quê? Ele falou, não, porque eu queria que o senhor convidasse o meu pai e minha mãe para vir morar aqui. E o pastor ficou preocupado, pensando que ele estava passando por alguma necessidade nesses tempos de crise, como algumas famílias têm passado. Ele falou assim, mas o que foi? Vocês não estão conseguindo? Não, tá, acho que financeiramente lá em casa está tudo jóia, diz aquela criança. Então o pastor falou, o que foi? O filho fala, não, pastor, aqui na igreja meu pai é tão amoroso, meu pai é tão cuidadoso, meu pai faz até carinho na gente, meu pai brinca com a minha mãe. Lá em casa não, lá em casa é terrível. Lá em casa é palavrão, é brigas, não tem carinho, não tem nada. Por quê? Amados, o que falta nesse pai? Legitimidade, falta ser justo. Porque dentro da igreja é uma coisa, lá é outra. Noé não era um homem assim. A Bíblia diz que Noé era um homem que governava a sua casa com justiça. Ele lidava com as pessoas, com as causas com justiça. Ele tinha uma conduta, um caráter correto. A palavra justa aqui, ela tem um sentido de alguém que produz justiça ou que foi justificado. O que a Bíblia diz? Daqueles que foram salvos em Jesus, Gálatas capítulo 2, versículo de número 16, olha o que diz, Gálatas 2,16, a Bíblia diz assim, sabemos que a ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus. Você é justificado mediante a fé em Jesus. Ele diz, assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não pense, meu irmão, minha irmã, amigo que me ouve, que você vai ser justificado pela prática da lei, pela prática da boa obra. Não, você é justificado por Cristo Jesus, e a graça de Jesus te justifica, te faz você uma pessoa nova, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada, e assim você pode governar bem a sua casa, assim você pode produzir justiça para com a vida das pessoas, lidar com justiça, lidar com de uma forma correta, de uma forma legítima, porque Jesus te justificou, amém? Mas uma terceira e última característica desse favor e graça sobre a família, na vida da família de Noé, é que nós, o nosso maior desafio é levar a nossa família para Cristo. É levar a nossa casa para Cristo. Por que é o nosso maior desafio? Porque existem alguns passos. O primeiro passo é orar. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante, que nós temos que orar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7:7. Acompanhe comigo. Peça e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Olha o versículo 8. Pois todo aquele que pede, recebe, todo que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. 9. Qual de vocês,
Se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Olha o último versículo que eu quero ler de Mateus 7 ali. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Senhor, que está no céu, lhe dará coisas boas a que lhe pedirem. Então, comece a orar pela salvação da sua família, comece a orar pela salvação da esposa, pela salvação do esposo, pela salvação dos filhos, pela salvação dos genros, pela salvação da sua casa, dos seus pais, da sua parentela. Comece a orar, é uma responsabilidade minha orar pela minha casa, é responsabilidade sua orar pela sua família. E que o Senhor nos acrescentará essa promessa em nome de Jesus, amém? Segundo passo, ensinar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, como já recitei nessa noite. Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança pelo caminho que ela deve andar, porque mesmo depois de velha, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina. É responsabilidade minha e sua, meu querido, minha querida irmã. Nós temos que ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Nesses dias de pandemia, que eles estão sem aulas, o que nós temos ensinado? Será que eles estão passando o dia e a noite só nas redes sociais, na internet, em joguinhos? Ou você tem tirado um tempo para ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar? Ensinar a sua casa o caminho que eles devem andar? Provérbios 22, versículo 6. Ensina, porque lá na frente ele não vai se desviar, ela não vai se desviar desse caminho, porque você ensinou. Olha o que diz naquela tradução: instrui a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Qual é o objetivo que você tem para a sua casa? Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Instrua sobre este princípio, porque mesmo quando o tempo passar, quando os anos passar, não se desviará dele, aleluia. E terceiro passo que você tem que dar, testemunho. Noé ensinou a família, Noé intercedeu pela família, mas Noé também testemunhou. Ele testemunhou. A Bíblia nos diz que é responsabilidade do esposo e da esposa testemunhar, amados. Mulheres que estão me ouvindo, irmãs que estão me ouvindo, você quer ganhar o seu marido para Jesus? Vou te dar a receita. 1 de Pedro, capítulo de número 3, acompanhe comigo. 1 de Pedro 3, versículo 1. Acompanhe comigo que diz o texto. Olha o que diz. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedeçam à palavra do Senhor, se de modo algum dele não obedeça à palavra do Senhor, olha o que diz, seja ganho sem palavra. Você vai ganhar o seu marido sem palavra em nome de Jesus, amém, irmã? Sem palavra, porque olha o que diz, seja ganho sem palavra pelo procedimento da mulher, aleluia. A mulher, ela ganha o marido pelo procedimento, pelo testemunho. Ah, pastor, isso é só para as mulheres. É não. Acompanhe comigo o versículo 7, vamos lá para o versículo 7, vamos adiantar um pouco aqui. Do mesmo modo vocês maridos, aleluia, é para você também, meu queridão, seja no seu procedimento, que a sua mulher seja ganha para Jesus, no seu testemunho. Ele diz, do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-as como honra. Uau, você tem que tratar a sua esposa com honra. Esposo, você quer ganhar sua esposa para Jesus? Trate ela com honra, honre ela, testemunhe a Jesus para ela. Você vai ver que a sua família será ganha para Jesus, o seu casamento nunca mais será o mesmo, os seus filhos nunca mais serão o mesmo, por causa do seu proceder homem, por causa do seu proceder mulher. Amém? Você consegue compreender isso? Você consegue entender que isso é de Deus para o seu coração? Eu quero concluir pensando com você. Quantas famílias foram ganhas para Jesus porque alguém dentro da casa decidiu pagar o preço? Alguém decidiu orar. Eu lembro que me contam, a minha família ficou mais de 9 anos orando por mim. O meu pai, a minha tia, né, a minha família, eles oravam mais de 9 anos para minha conversão. Eu me converti
Hoje eu posso pregar a palavra de Deus cheio de graça e temor. Mas alguém um dia decidiu pagar o preço em oração, em ensino, em testemunho, para que eu hoje estivesse aqui ministrando para você, para que eu hoje pudesse ser uma voz de Deus no seu coração. O pastor Obadias, pede para ele contar o testemunho dele para você. O tempo que foi de oração para que ele se convertesse. Alguém se dispôs a pagar o preço, a orar, a ensinar, a testemunhar. Quantos milhares de famílias existem hoje no Senhor, foram salvas, estão vivendo a abundância da graça e do favor de Deus, porque alguém decidiu pagar o preço, alguém decidiu ensinar, alguém decidiu orar, alguém decidiu testemunhar. E você sabe quem foi? Um integrante, um componente da família. Se nós cremos e assim procedemos, Deus honrará a nossa fé. Se você crer e assim proceder, Deus vai honrar a sua fé. E a sua família será salva, a sua família será abençoada, o seu lar será um lar de paz, uma casa de paz, uma família salva. Assim como a arca foi um agente, um mecanismo de salvação para a vida de Noé e da família dele, assim a igreja que você está é um agente de salvação para a sua vida e para a sua família. Amém? Eu quero encerrar orando por você. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada amigo e amiga que me ouve nesta hora, ó Deus. Que essa bênção não alcance apenas ele, mas que alcance toda a família, o casamento, os filhos, toda a descendência e ascendência. Ó Pai, eu oro e abençoo em nome de Jesus as famílias que me ouvem. Eu oro e também peço em favor do pastor Obadias, da pastora Beloni, da casa deles. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe a Igreja Batista em Rolim de Moura, em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de falar de Deus ao seu coração. Um forte abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus.